Comer fora de casa pode ser um grande desafio para algumas pessoas. Felizmente a gente está numa onda aí de comida saudável, opções que privilegiam os alimentos mais frescos. Então, podemos comer fora de casa em restaurantes e também podemos contar com as famosas marmitas, seja ela feita em casa ou comprada fora. A opção de fazer marmita, fazer a comida em casa e levar, vai ser sempre a melhor opção. Inclusive do ponto de vista financeiro, não só do ponto de vista nutricional. Porque você levando de casa, você vai saber qual o ingrediente utilizado, como foi preparado, o aspecto de higiene e até de composição, que é uma das coisas bem importantes da gente considerar. Quando a gente compra fora, a gente tem que escolher um lugar confiável, que tenha controle, que a gente fala microbiológico, né? Que é basicamente de higiene, para que aqueles alimentos não corram o risco de serem contaminados e depois dar uma coisa esquisita no nosso corpo, depois que a gente ingerir. Quando a opção for por comprar fora, um critério bem legal de se utilizar, além desta questão da idoneidade, né, do quanto o fornecedor tem critérios na produção, e obviamente o preço, que eu acho que isso também tem que ser levado em conta, é a composição. E aí, como falei, a composição é algo importante tanto para a marmita caseira quanto para a marmita fora. Na caseira, a gente tem o hábito de comer sempre arroz com feijão, né? O brasileiro tem essa base na alimentação, então isso é bem comum de se fazer. Mas nas marmitas nem sempre a gente encontra essa combinação de arroz com feijão. Então, um grupo alimentar que é muito importante você buscar, se essa for a opção para uma marmita comprada, é o grupo das leguminosas. Dentro de uma alimentação baseada em plantas, o grupo das leguminosas é o grupo que vai fornecer a estrutura de proteínas, o maior conteúdo de proteínas da alimentação como um todo. Então, se a marmita for comprada para a refeição do almoço e eventualmente do jantar, seja por qual razão, né? Seja porque não tem como almoçar fora, mas faz comida em casa à noite, ou até à noite não tem como preparar nada em casa, ou não é conveniente preparar, a marmita acaba sendo uma opção. Então, numa alimentação baseada em plantas, é muito importante que qualquer que seja o fornecedor, com os bons critérios de higiene e um bom preço, ele sempre coloque uma leguminosa como, entre aspas, o prato principal. Porque se a gente for muito nessas modinhas, né, aí vai fazer escondidinho de abóbora com cogumelo. Então fica como uma marmita, um prato bonito, um prato eventualmente requintado. Mas, por exemplo, neste caso que eu citei, né, escondidinho de abóbora com cogumelo, não tem um teor significativo de proteína, não tem um teor significativo de carboidratos, que são elementos importantes na alimentação, em todas as refeições, né, especialmente os carboidratos. Então, use esse critério se você for comprar uma marmita vegetariana ou vegana. Evite laticínios, se for a sua escolha para a opção consumir ainda laticínios. Não compre marmitas onde tenha queijo, creme de leite incluído nesta preparação com a leguminosa, porque vai haver prejuízo de aproveitamento de nutrientes, especialmente do ferro, que é um elemento importante. Uma coisa importante quando você for selecionar uma marmita é questionar o produtor, o fabricante, se ele, por exemplo, deixa as leguminosas de molho. Eventualmente você pode escrever, não sei se a empresa é pequena ou maior, mas questionar o serviço ao cliente, se essa prática é feita, porque isso é uma coisa importante. Especialmente se a sua opção for comprar marmitas com uma regularidade muito grande, se elas realmente fizerem parte da estrutura das suas refeições cotidianas.
Se for um caso isolado, por um período curto, isso acaba não sendo uma informação tão importante de você buscar. Mas se ela fizer parte, assim, rotineiramente da sua vida, sim, é bem importante você verificar. Então, essa questão de deixar as leguminosas de molho. Então, de uma forma resumida, para buscar uma marmita, primeiro, faça em casa, sempre colocando uma leguminosa. Não consigo fazer em casa por diversas razões, compre fora. E aí veja o que tem um preço mais acessível, porque fazer em casa sempre vai ficar mais barato. A questão de segurança, que a gente fala de segurança alimentar, cuidados com higiene, esse cuidado de eventualmente deixar a leguminosa de molho, porque a leguminosa precisa ser o principal ingrediente de qualquer item do cardápio que você escolher.